Boa noite, hoje sexta-feira, 9 de novembro de 2018. Estou aqui de volta depois de um período aí, né, um breve descanso, vamos dizer assim, porque tenho analisado, né, tudo que tem acontecido aí após a eleição do Messias. E não adianta ficar jogando palavras ao vento, né? Mesmo porque nós temos ainda dados apenas superficiais e apenas dados pontuais com relação ao governo que nós deveremos ter aqui no Brasil, né? Temos aí o nome de ministros, né, já nomeados, e eu gostaria até de comentar com vocês uma questão, né, que muitos aí acabam vindo ali no meu perfil e até em alguns comentários que eu faço em outros perfis, né, no Facebook, dizendo que nós não devemos fazer nenhum comentário a respeito do governo porque ele ainda não se iniciou e é preciso que nós sejamos prudentes, não façamos nenhum tipo de análise, porque quem está fazendo algum tipo de análise não é patriota, etc. Uma porção de besteira, né? Uma amontoada de asneiras, né, que não procedem de maneira alguma, né? O Brasil precisa acabar com essa mania de fazer comentários das coisas e comentar as coisas e se assustar com as coisas e ser pegos de surpresa depois que as coisas acontecem. Isso nós já temos aí bons exemplos, né, dos últimos, desde 1822, né, que as pessoas pisaram sobre os erros. O povo pisou sobre os erros, o povo enxergou os erros diante dos olhos, não fez absolutamente nada e depois acabou sendo pego de surpresa na última hora, né? Depois não adianta chorar e ficar aí dizendo, nossa, que corrupção, nossa isso, nossa aquilo, né? Porque falta isso, falta aquilo, porque as coisas estão acontecendo agora, as coisas estão acontecendo hoje, né? E não adianta fazer nenhum tipo de comentário daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui sei lá quanto tempo, depois que a vaca já atolou no brejo, né? Então precisamos acabar com essa mania de fazer esse tipo de cantilena, né, de que não podemos fazer nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de análise, mesmo que ainda o governo não tenha começado, mesmo que ainda não se tenha iniciado, tá? Porque nós já estamos, ou deveríamos estar, né, bastante carecas de saber e acostumados aí já a ser pegos de surpresa, de calça curta, né, como diz o ditado. Então, as análises são sim muito bem-vindas e todas possíveis e imaginárias, né? Eu procuro dar uma olhada em tudo o que acontece, até naqueles mesmo menos prováveis, né? Até nos mais improváveis pontos de análise, porque são exatamente desses lugares, daquela notinha de rodapé que sai no jornal, né? Ou naquela notícia que está sendo veiculada, que você acaba tendo a chave para decifrar o que vai estar acontecendo, tá? Posto isso, eu gostaria de fazer um comentário, né, que, veja bem, até mesmo em termos bíblicos, né, quem quiser aí, quem acompanha isso, né, os profetas, eles não tinham nada de místico, sabe, nada de acima de sobrenatural, eles não tinham nada ligado aí à questão metafísica, ninguém entrava em contato com eles, nada disso, tá? Não tinha contato com anjo, contato com isso, com aquilo, com as entidades, não tinha nada disso.
E se você observar, eram sempre pessoas com mais idade, né? Os profetas, pessoas com maior idade. Por quê? Eram aqueles capazes de analisar conjunturas, aquilo que estava acontecendo ao redor dele, aquilo que estava acontecendo no bairro dele, na cidade dele, no estado dele, no país onde ele estava, na região onde ele estava. E aí, fazendo essas análises de conjuntura, ele podia fazer uma série de previsões aí com relação ao futuro e como é que as coisas iriam acontecer, né? E o mesmo acontece hoje. O problema é que as informações estão aí, as pessoas estão falando, e a análise de conjuntura, aquele fechamento, aquela costura, né, que vai fazer com que todas essas informações deem a pista, deem a real posição do que poderá acontecer no futuro, ninguém quer fazer, né? Ninguém faz. Por quê? O povo está mais preocupado e tem aí contas para pagar, o povo tem aí que trabalhar e tem que se preocupar com esse tipo de coisa durante o dia todo, não tem tempo para pensar, né? Eu faço um esforço danado, né? Porque eu tenho minhas coisas para cuidar também, mas eu também me esforço no sentido de ficar acordado a maior parte da madrugada, né? Madrugada adentro, fazendo aí análise, lendo notícias e coletando informações. Portanto, só não faz quem não quer, né? E a maioria dos brasileiros não querem. Então, cumprimos aí a nossa missão de estar aqui, né? Fazendo comentários e também tentando trazer um pouco aí da nossa visão sobre a conjuntura atual que está se desenhando para o Brasil nos próximos 4 anos, tá? Primeiramente eu gostaria, né, eu vou fazer hoje aqui, abrir o meu comentário, me baseando num texto escrito pelo meu amigo, camarada José Buzolin Toledo, do Projeto Nave. Inclusive eu gostaria aqui de agradecer, né? Ele me presenteou aqui com uma abraçadeira da Unave, muito bonita, né? E uma abraçadeira bastante... Acho que a nossa câmera está ao contrário, né? Vocês não vão poder ler. Eu acho que vai poder ler, sim, né? União Nacionalista de Ativismo Apartidário e Voluntário, né? Projeto do nosso amigo, camarada José Buzolin Toledo, no qual eu também tenho uma participação, né? E que está dentro todo esse universo que nós vemos aí de grupos e de iniciativas, né, para que se faça com que esse país vá adiante, né, é o mais sério e não está apenas limitado a grupinhos de WhatsApp e também aí grupos em sites ou no Facebook apenas para ficar discutindo aquilo que está acontecendo, o que já aconteceu, que tem comunista, que tem socialista, que tem liberal, que tem isso, que tem aquilo, né? Estamos partindo para ações concretas, tá? Então está aqui, eu agradeço, né, muito ao meu amigo e patriota José Buzolin, né? Tá aí, ó. Tem aqui, ó, a braçadeira da Unave e fica muito bem, né? Eu acredito que fique também muito bem, vai ficar muito bem em todos os nossos apoiadores e todos aqueles que se identificarem com esse projeto, se Deus quiser, no futuro não muito distante, tá? Mas muito bem, eu vou me basear num texto, né, escrito aí pelo José Buzolin, que é o seguinte, tá? Ele fez uma análise sobre o tipo assim, aquela peneirada final, né? Inclusive está ali no meu perfil do Facebook, eu acredito que está logo abaixo desse vídeo. Quem quiser aí ter lê-lo, né, na íntegra, é bastante interessante, porque ali ele traça uma cronologia, né,
com relação aos fatos acontecidos na eleição aqui de 2018 e a eleição do senhor Messias, né? Então o que acontece? Já de início, né? Já de início ele traz ali uma coletânea com informações do TSE, né? Onde ele coloca ali, né, com aqueles dados do TSE, e se vocês prestarem bem atenção também, mais um motivo, né, para que não somente o José Buzolin ou eu, né, mas outros comentaristas também, né, o professor L'Oreal Rocha e outros, né, façam comentários sobre a total fraude, né, a total ilegalidade das eleições que aconteceram esse ano, tá? E sempre lembrando aqui, né, o José Buzolin coloca ali, né, que, por exemplo, havia sido aprovado no Congresso o voto impresso, né? E na última hora deram um tapinha na coisa e não teve voto impresso. Isso já é uma fraude. Isso já é contra aquilo que foi determinado, né, pelo Congresso Nacional. Já é uma fraude, sabe? Já começou aí. E depois, algo muito interessante, né, na própria página do TSE está ali sendo apontado que os votos, a apuração dos votos, a totalização dos votos aqui do Brasil, ela não foi feita dentro do território brasileiro, não é feita dentro do território nacional. Ela é feita na Ciudad Guayana da Venezuela, tá? Vocês sabiam disso? Dentro do texto do José Buzolin você vai encontrar, tem um link ali logo no início, ele chamando a atenção para isso, né? Então você vai lá, acessa aquele link, você vai entrar na página do TSE, né, onde é dito com todas as palavras possíveis e imaginárias após, né, a totalização dos votos na Ciudad Guayana, Venezuela, tá? Então, mais um dado, mais um detalhe, né, para se mostrar que a soberania nacional está indo para o brejo, ou melhor, já foi para o brejo, né, há muito tempo, porque certamente não é de agora que nós estamos utilizando essas urnas eletrônicas, e também não é de agora que na Ciudad Guayana da Venezuela que é feita a totalização disso. Interessante que eu não vi ninguém falar isso a respeito, né? E talvez o TSE tenha colocado isso ali apenas com o fato que algumas pessoas devem saber, mas devem se esquivar disso, né, como o diabo foge da cruz, tá? Muito bem. Aí começa ali, né, o Zé Buzolin, ele fala a respeito desse detalhe, né, e coloca ali a totalização dos votos. E é importantíssimo chamar a atenção, que inclusive no outro vídeo também já fiz, né, em números redondos, né, entre abstenções, votos brancos e votos nulos, nós tivemos 42 milhões e meio, tá? 42 milhões e 500 mil pessoas ou não compareceram, ou votaram branco, ou anularam seus votos, tá? Isso daqui, esses 42 milhões, ele significa 29% de todos os eleitores do Brasil. O Brasil tem 147 milhões de eleitores. 29% desses eleitores no segundo turno, tá, votaram, não compareceram, ou votaram branco, ou votaram nulo. É um número altíssimo. Por quê? Se você pegar o que o Messias teve de votos, ele teve 57 milhões de votos, perfeito? E você comparar isso com a quantidade, com esses 147 milhões de eleitores, você vai ter 39%, tá? Ou seja, 10% apenas a mais daqueles que não compareceram, daqueles que votaram nulo ou daqueles que votaram em branco, tá? Isso sem chamar atenção para o segundo colocado, que teve 47 milhões, né? E atingiu aí 32%
dos 147 milhões de eleitores possíveis, tá? E onde é que eu vou chegar? Depois disso, né? Isso aqui é um fato muito importante. Eu poderia até ter deixado para o fim do meu comentário, né? Mas é interessante colocar agora, né? Porque o que aconteceu? O José Buzolini, depois ele vem colocando no texto dele, né, uma série de manobras que aconteceram durante o período pré-eleitoral aqui no Brasil e que fizeram chegar a acontecer esses números aqui que eu acabei de dizer para vocês. E quais números, né? Não são os 57 milhões de votos do Messias, não, tá? Nem os 47 milhões de votos do segundo colocado. O problema todo, né, que essas pessoas aqui ainda votaram devido a uma série de manobras que aconteceram, né, durante as eleições, o período pré-eleitoral, tá? Que foi exatamente daí você pega o tal do Messias, né? A coisa começou a ser construída naquele congresso do PT lá na Bahia. Não sei se vocês lembram, há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, né? Quando até aquele sujeito do Revoltados Online, não sei, o Marcelo Reais, né? Que vocês conheceram, ele acabou apanhando lá num hotel lá onde foi feita a convenção do PT, né? Para aquele onde eles apresentaram aquele caderno de teses do PT, né? E ali já era colocado o nome do Messias para ser cassado, né? Eles colocaram lá entre as propostas, né, a cassação do Jair Messias Bolsonaro, tá? Aquilo naquela época acabou trazendo já um holofote sobre o nome do Bolsonaro, né? E a partir dali nós tivemos fatos aí como, por exemplo, o impeachment, né? Onde ele exaltou aí o Ustra, exaltou o Michel Temer, né? Não podemos esquecer do Michel Temer, tá? Porque no voto dele da cassação da Dilma, ele foi bem enfático, né? Ele exaltou também o Eduardo Cunha, né? Que está preso hoje lá em Curitiba, né? Falou bem do Eduardo Cunha e tal, e votou pelo impeachment da Dilma, tá? E daí toda aquela confusão toda de passeatas na rua, de comícios e tudo mais, né? E os intervencionistas, né, fazendo aquele tremendo barulho, porque por uma intervenção militar e tal. E o Messias, né, ele como sendo militar, ele nunca deu apoio nenhum para a intervenção militar. Muito pelo contrário, ele sempre falou, né, não, porque vai ter que ser nas urnas, porque tem que ir nisso, porque tem naquilo, certo? Ele sempre se esquivou desse negócio, né, da intervenção militar, certo? E mesmo porque, né, quem ainda acha que ele seja algum militar, ele é um político, né? E Jair Messias Bolsonaro foi colocado ali pelo sistema, tá? Ele era uma das alternativas do sistema, tá? Para continuar com o mesmo padrão de roubalheira, com o mesmo padrão de corrupção, com o mesmo padrão de manipulação de resultados aqui dentro desse país, tá? Que nós temos aí através dessa democracia representativa de Araque que foi implantada aqui com a Constituição de 88, tá? Então, essa que é uma tremenda mentira. Aí vem o José Buzolin coloca ali fatos, né, outros detalhes, né, como por exemplo aí, esse que eu disse aí do caderno de teses, né, depois avançando um pouco mais, né, todo vai e vem, alguns processos contra ele que não deram e não vão dar em nada, foram apenas para chamar atenção na mídia, né. O cidadão tem porta aberta, né, para entrar em programas sensacionalistas, né, cujo apresentador aí hoje tem o filho aí como governador de um determinado estado, né,
E sabe, são coisas assim que foram. Depois vem aquela tal da facada, né? A tal facada de Juiz de Fora, porque o Messias, ele estava num partido que tinha apenas 8 segundos de tempo de televisão, né? E também proporcionalmente pouco dinheiro, né? Do tal do fundo partidário aí voltado para as eleições, tá? Então não me resta a menor dúvida, por todas aquelas evidências que eu vejo aí, fizeram uma jogada, né? E primeiramente para esconder o cidadão durante algum tempo, que fala muita besteira, né? E em segundo lugar também porque aquela facada fez ele ganhar a mídia, né? Fez ele ganhar um espaço na televisão gratuito, né? Um espaço em todas as emissoras de rádio, e só se falava nisso, só se falava no cidadão, né? E acabou aí criando-se com aquele fato, né? Uma comoção, né? Ao redor do nome do camarada, né? E daí toda a massiva propaganda, né? Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Um algoritmo utilizado aí de altíssima resolução, né? E com milhões de mensagens, bilhões de mensagens, simplesmente um verdadeiro massacre em termos de nos grupos de WhatsApp, um verdadeiro massacre no Facebook, né? Uma coisa assim absurda, né? E com uma estratégia bastante interessante, né? Se vocês não perceberam isso, né? Eu, por exemplo, fiz um vídeo, meu primeiro vídeo ali, fazendo uma análise do debate da Bandeirantes, né? Não citei o nome do cidadão nenhuma vez, sabe? Mas aconteceu ali 14 mil visualizações de um vídeo onde eu fui atacado pessoalmente, tá? E comecei a perceber também que em outras postagens de outras pessoas, né, qualquer coisa que se dissesse, né, o ataque não era com relação àquela ideia que estava ali colocada. O ataque era pessoal ao dono do perfil, a quem estava escrevendo aquilo, tá? O ataque era pessoal, entende? E daí aconteceu que acabou havendo aí uma reação, né? Muitas pessoas, eu bani mais de 700 do meu perfil, né? Algumas pessoas que eram considerava, né? Até assim um pouco equilibradas, elas partiram para o ataque também, motivadas por aquela reação daqueles perfis falsos que estavam ali em sair atacando diretamente as pessoas e as frases eram sempre as mesmas, né? Não sei se vocês perceberam, mas as ofensas eram sempre as mesmas, todas iguais. Então foi uma avalanche de postagens, e o que acabou que daí alguns apoiadores, né, dos cidadãos acabaram se tornando aí cabos eleitorais, porque também passaram como aquela história do estouro da boiada, né? Se estourar um boi vai todo mundo atrás. Algumas pessoas começaram a ver aquilo e também passaram a se comportar da mesma maneira que essa avalanche, né, estava ali induzindo as pessoas a fazerem, né? Então eu acabei sofrendo agressões de pessoas improváveis, pessoas que me acompanhavam, pessoas que eram amigas, pessoas que eu tinha respeito, tinha consideração, e passaram a me ofender, tá? Porque virou um modus operandi, né? E essas pessoas com problemas aí emocionais, problemas psicológicos, acabaram seguindo aquele modelo, né? E também passaram a replicar aquilo, ou seja, qualquer tipo de menção que alguém fizesse, eles próprios já entravam lá e já atacavam, entendeu? Partiam para o ataque contra os próprios amigos, né? Contra as pessoas da família, filhos, irmãos,
né? Porque eles foram sugestionados, eles sofreram uma sugestão e passaram a agir daquela maneira, né? Totalmente sem pensar, né? E passaram para o ataque devido a uma propaganda massiva, um rolo compressor. Inclusive, até cito aqui um detalhe, né? O PSDB, ele levou uma grande parte do dinheiro para as campanhas eleitorais, ficou com o PSDB. Acho que 70% de todo o fundo partidário ficou com o PSDB, tá? E a coisa foi tão estrondosa em favor, né, do Messias, em termos de propaganda, que você não via propagandas do PSDB, né? As propagandas do PSDB sumiram, apesar de o PSDB ter recebido 70% de todo o dinheiro utilizado no Brasil para a campanha eleitoral, né? Foi simplesmente massacrado, né? Por quê? Porque já existia um projeto, não digo enorme, né? Mas existia ali um trator, existia uma coisa assim, sabe, enorme, uma avalanche total realmente de propaganda, né? E disparos aí a partir de servidores, né, do exterior e tal, uma coisa absurda, né? E foi absolutamente massivo. E tanto é que eu me afastei. Eu falei assim, olha, eu vou voltar aqui somente depois das eleições. Daqui um mês eu estou de volta, daí eu faço mais algum comentário, vou falar mais alguma coisa, porque era absolutamente impossível estar ali naquele momento, né? Que era impossível. Se você escrevesse A, embaixo já vinha ali comunista, vagabundo, sabe? Coisas que não, sabe, sem a menor razão de ser, né? E lamentavelmente dentro daqueles comentários, amigos aí, pessoas que eu tinha até consideração e agora não tenho mais, tá? E então eu vejo, né, que isso daí já estava pré-determinado, né? A colocação, vou usar essa palavra, né? A escalação do senhor Bolsonaro, né? E também toda essa massiva propaganda, né, que aconteceu, e toda essa discórdia e tudo mais, para o quê? Provocar o eleitor para que ele comparecesse para votar, né? Aí vinha aquela história assim, mas vocês vão deixar o fascista tomar conta, mas vocês vão deixar o PT tomar conta, não sei o que, tem que votar, tem que não votar, entendeu? Um papo furado assim, enorme, né? E esse dualismo, né? Essa alternância de dualismo, né? Então acabaram se votando aí contra o PT e contra o Messias, né? Contra a iminência do fascismo, né? Que não é fascismo nenhum, esse cara não sabe nada, né? Ele, na verdade, ele é um tremendo liberal, né? E que vai fazer tremendos estragos, né? Nas propriedades brasileiras, vamos dizer assim, né? Naquilo que o Brasil tem de bom, tá? Vai fazer um estrago violento, sim senhor, né? E de fascista ele não tem absolutamente nada, não, tá? Ele é simplesmente um sujeito violento, desqualificado e que vai estar fazendo isso daí, né? Mas daí todo esse jogo, né? Toda essa polarização, vamos dizer assim, ela aconteceu exatamente para que as pessoas comparecessem, para que as pessoas fossem até as urnas votar. Por quê? Porque existem órgãos internacionais observando, né? Se o povo não aparecesse para votar, tá? Aí então aconteceria uma hecatombe, né? E é o que estava previsto para acontecer. O povo não ia votar, né? Eu acho que seria a menor presença de eleitores na história de um país no mundo, né, que tivesse mais de 200 milhões de habitantes. Seria a menor presença. Não tenho a menor dúvida disso, que isso iria acontecer. Tá? E aí então foi feita toda essa manipulação para que as pessoas comparecessem. Ponto. Tá?
Agora, que o resultado já era sabido antes das eleições, isso é ponto pacífico, né? Ponto pacífico. Tanto é que o próprio Messias já dizia que ele não aceitaria outro resultado que não fosse a vitória, tá? E hoje eu vejo, né, que também, depois de todas as coisas que aconteceram, né, por exemplo, a turma fala, fraude, Smartmatic, não sei o que, mas ninguém está falando aí, por exemplo, que os votos são totalizados fora do território nacional. E pior, né, são totalizados na Venezuela, né, que todo mundo fica dizendo aí que o Brasil ia se tornar uma Venezuela, né, mas a Venezuela é que faz a totalização dos votos brasileiros, olha que bacana, né, e acabou dando ali o resultado aí o Messias, né? Por que será, né? E diante de uma série de outras coisas que vem acontecendo, o próprio PT também se calou, né? O PT se calou, o PT fez ali um trabalhozinho ali para com que as pessoas comparecessem também, né? E se fosse um partido realmente revolucionário, alguma coisa do tipo, teria dito para que as pessoas não comparecessem, para que exatamente essas eleições fossem boicotadas e que o povo não aparecesse por lá, tá? Mas o próprio PT, curvando-se diante do sistema, né? Esse modelo eleitoral, esse modelo democrata representativo que aí está, né? E que rende muito dinheiro, muita grana para uma parcela da população ínfima. Uma coisa que eu sempre digo, né? O Brasil hoje tem 65 mil políticos, entre vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e o presidente, tá? 65 mil. Eles significam, para ter alguma representatividade, apenas 0,00032% da população brasileira. 65 mil pessoas que são realmente nobres, né? Usando aqui um palavreado que uma vez eu ouvi um bobalhão que foi vereador na minha cidade. Ele disse assim que quando ele foi eleito, que ele tinha se tornado um nobre. Hoje eu até chego à conclusão que ele estava certo. Na época eu achei meio ridículo ele falar uma coisa dessa, mas hoje eu até acho que ele está correto, né? Realmente se tornou um nobre, porque num percentual desse, né, representatividade, poder concentrado na mão de um cidadão desse é enorme, né? Se nós extrapolarmos a coisa, então, olha, quem é que tem poder realmente dentro do Brasil aí como deputado federal, realmente o poder do cara é grandioso, é poderoso, e isso acontece devido a esse modelo que nós temos aí dessa democracia representativa, que nunca representou o povo, sabe? E pior, né? Nós estamos vendo aí hoje, por exemplo, foi lá nomeada a ministra da Agricultura, né? Como é que diz lá? A musa do veneno, né? A musa do veneno, ministra da Agricultura. Essa mulher, ela é presidente da Frente Parlamentar. Olha, tem um negócio chamado lá que se chama Frente Parlamentar. Então você tem lá a Frente Parlamentar da Bola, Frente Parlamentar da Bala, a Frente Parlamentar da Agricultura, a Frente Parlamentar dos Pecuaristas, a Frente Parlamentar dos Evangélicos, a Frente Parlamentar e assim por diante. Agora só não tem Frente Parlamentar do Povo lá dentro. Vocês já viram que interessante isso? Frente Parlamentar do Povo não tem lá, né? Tem só frente de grupos que mamam nas tetas desse governo há muito tempo, né? Que se locupletam de leis, né? E que fazem cada vez mais o povo brasileiro escravizado, certo? Porque o povo não tem representante nenhum lá dentro. O povo ele serve apenas para participar de um circo desse daqui, conforme eu estava dizendo para vocês, né? Inclusive é uma tremenda de uma falsa impressão, né? Quando vem alguém, né, do TSE dizer assim que foi a festa da democracia. Que é festa da democracia? Festa da democracia para mim é quando acontecer democracia direta nesse país aqui, que o povo possa avaliar
aquilo que algumas cabeças pensantes, né, proponham dentro de um determinado espaço, que nós podemos até chamar de Congresso, e daí sim o povo referende isso. Se o povo não referendar, não tem conversa. Isso é democracia direta, tá? Ah, mas não tem jeito de fazer. Tem jeito de fazer sim, e oportunamente nós estaremos fazendo um vídeo a respeito disso e de um material muito maior, né, que nós vamos estar disponibilizando. Por quê? Porque está na hora de nós sairmos de dentro desta brincadeira toda, que vocês lendo aí o texto do José Busolin, vocês vão ver ali, tem uma série de absurdos ali relatados, né? E vocês, está na hora da gente mudar o passo desse negócio, tá? Não tem conserto. Muito bem, mas daí voltando aqui os números aqui das eleições, tá? Nós tivemos 42 milhões e 500 mil pessoas, 29% do eleitorado brasileiro não votou, votou branco ou votou nulo, tá? Muito bem, as eleições aconteceram, né? Conseguiram arrastar lá, né? Vamos dizer, 115 milhões de pessoas para as urnas, sendo que 2 milhões e meio votaram branco, 8 milhões e 600 votaram nulo, né? Mas atraíram lá 115 milhões, metade, um pouquinho mais da população do Brasil para as urnas, né? Mas e daí, né? Ficou um gosto amargo na boca aí das instituições, porque acendeu o sinal amarelo, e eu vejo, né, agora aí acontecendo uma série de instituições. Eu estou vendo aí alguns filósofos sérios, outros não tão sérios assim, né, insistindo nesse termo democracia, insistindo no termo democracia. Eles não falam representativa, né? Eles falam democracia brasileira, tal, né? E até que aconteceu, eu vou citar para vocês aqui, eu participei de uma reunião na Igreja Católica, né? Onde o objetivo do negócio é recuperar, né, a pastoral da fé e política, e analisando ali aquilo que eu vi, que eu ouvi, né, o objetivo é chamar a população a participar da democracia representativa fantástica que nós temos nesse país aqui, né? E até eu pedi uma parte e disse assim: olha, enquanto nós não falarmos verdade nesse país aqui, né, nós vamos continuar no mesmo buraco. Daí todo mundo ficou assustado, né, quando eu falei em democracia representativa, ou melhor, eu falei na democracia direta. Algumas pessoas se assustaram porque a ideia dentro dessa instituição, né, da instituição igreja, é exatamente manter a democracia representativa fajuta, de araque, mentirosa que nós temos aqui nesse país há muito tempo, né? E essa fraude toda, e temos aí uma eleição com toda essa palhaçada, né? E para estar colocando lá dentro agora as pessoas, os mesmos de sempre, né? Se colocando aí ao redor aí de um sujeito semi-analfabeto, né? E aí vai então levar o Brasil para o mesmo caminho. Nós estamos trilhando o mesmo caminho. Essa semana já vi mais algumas coisas aprovadas por esse governo Temer que está aí, né? Inclusive um detalhe importante, tá? O governo do Messias aí, a turma do Messias, se aproximou muito do PMDB, inclusive até aquele inquérito dos portos, né? Onde tinha aquele coronel lá, Lima, né, que foi preso, que é muito amigão do Temer, reforma da casa da filha do Temer e tal, já foi engavetado, viu? No dia seguinte da eleição do Messias já surgiu a ordem lá: engavetem o processo do Temer, tá? Então esquece, tá? Depois já tiraram fotos juntos aí, Sarney, Temer e o Messias, né?
Então, são coisas assim nojentas, e que está na hora de nós dizermos não a esse negócio, né? Está na hora de nós partirmos aí para algo mais substancial, né? A democracia direta nesse país aqui, né, seria tudo o que nós precisamos. Está na hora de derrubar um muro, tá? E daí eu vejo, né, conforme eu estava dizendo para vocês, uma série de entidades e filósofos sérios e outros menos sérios fazendo comentários aí a respeito da democracia. Aí vem o senhor Olavo de Carvalho e ele fez lá um comentáriozinho dele sobre lá a democracia também, tá aí por aí, vocês inclusive tem o nome sugestivo de Democracia ou Caralho, né? Mostrando aí bem o estilo do senhor Olavo de Carvalho, né? Onde ele faz ali um comentário que então o Brasil não tinha democracia, agora vai ter democracia, o Messias venceu, né? Ele falou aí da verdade, uma mentira e uma verdade, né? Realmente o Brasil não tinha democracia nenhuma e continua não tendo, né? A democracia representativa nossa é uma farsa, é uma fraude, tá? Continua não tendo. Agora, disso é uma baita de uma mentira, né? Porque quem diz aí que o senhor Messias, né, eleito pela democracia representativa, vai abrir mão de alguma coisa desse tipo aí? Tá na cara que não, né? O povo vai continuar sendo colocado de lado, né? Não sendo convidado para absolutamente nada, né? E eu vejo que tudo segue como dantes no quartel de Abrantes, né? Muito bem. Aí vem o senhor Augusto de Franco, né, um camarada que eu acompanhava também, e fez ali uma série de comentários a respeito do vídeo do Olavo, onde já se viu, ele daí dizendo, né, que o Brasil sempre foi um país democrático, isso aqui é uma maravilha, tudo é democracia, não sei o quê, porque nós temos que aprender sobre a democracia. Inclusive ele tem uma escola, tem cursos aí a respeito de democracia, uma tremenda uma papagaiada também, daquela enorme, né? E daí eu fiz alguns comentários a respeito do que ele havia escrito, né? Tanto ele como o Olavo, né? Certo? Os dois falando de democracia, né? E os dois não falando absolutamente nada. E ele não gostou, me bloqueou, me botou para fora, né, do perfil dele, tá? E olha que eu não fui desrespeitoso com o cidadão, eu simplesmente falei algumas coisas, né? Por exemplo, como 60 países no mundo hoje vivem uma ditadura, uma autocracia travestida, né, com uma roupagem de democracia, mas na verdade a democracia não existe. O cara vai lá, vota, daí, entendeu? A gente vai colocar aqui quem quiser, na mesma maneira que está acontecendo aqui, tá? Não adianta você votar. Em todo esse circo aí que foi armado, você vai ver claramente que o cidadão que foi alçado ao poder, né, ele já estava sendo preparado, isso daí já vinha sendo arquitetado há um bom tempo atrás, né? Lamentavelmente. Mas não sei se eu falei tudo. Então, eu podia falar alguma coisa a respeito desses senhores aí que foram escalados aí para os ministérios, né? Para os ministérios futuros, né? Tem lá o senhor Onyx Lorenzoni, aquele que se arrependeu de ter feito Caixa 2, né? E o processo dele foi arquivado. Não sei, né? A lei do arrependimento, né? O Super Moro Bros aí, né? Tem aquele personagem de joguinhos, né? O Super Mario Bros. E eu apelidei ele de Super Moro Bros, né? Ele podia propor, né, a lei do arrependimento, né? Arrependimento pelo Caixa 2 e deixava livre, né? Tudo isso, é isso que qualquer político quer, né? E o Super Moro Bros, né? Ele, infelizmente, ele saiu pelas portas dos fundos, né? Lá da República de Curitiba, conforme eles dizem, né? Saiu pela porta dos fundos porque
Até então ele vinha se conduzindo muito bem, né? E depois com essa nomeação para ministro, queira ou não queira, a coisa ficou muito maculada pro lado dele, né? Ficou muito estranho, ficou muito esquisito isso daí que aconteceu. E mesmo porque aquela liberação daquela delação do Palocci, né, foi assim uma coisa, sabe, não pegou bem, né? O cara, né, a gente sabe que é tudo que o Palocci falou é verdade e tal, mas não pegou bem a condução, sabe? Ele como magistrado, né, ter se conduzido de uma forma dessa, né? Aliás, eu tenho uma visão que é o seguinte, né? Toda a equipe da Lava Jato, né, se pautou aí por uma certa espetacularização, né? Eles gostaram de fazer muitos espetáculos, né? E aparecer na mídia e não choqueia, aquela coisa toda, tá? E quando, na minha opinião, eles deveriam ter sido pautados aí com um pouco mais de discrição, né? Um pouco mais de serem mais discretos, né? Agirem, falarem menos, processarem mais e não serem parciais também, né? Porque durante um pleito eleitoral, né, aconteceu um negócio desse como o Super Moro fez aí, né? Mas o próprio Super Moro ele já está sentindo alguns probleminhas aí que vocês vão ficar sabendo logo, né? Porque ele vai gritar, né? E hoje chegou aí a notícia que o tal do Doutor Rei, né, aquele brasileiro que vive nos Estados Unidos, né, veio aí se oferecer para ser ministro da Saúde, porque o Brasil tem que usar aí e tem uma grande chance, viu? Tem uma grande chance. Esse Doutor Rei aí, não sei, ele é filiado, acho que é o PSC, alguma coisa assim, que acabou apoiando aí o Bolsonaro, né? Ele tem sim uma chance aí de conseguir um cargo nesse negócio, né? E falou que no Brasil tem que ser igual nos Estados Unidos, mais ou menos assim, né? Que o sistema de saúde tem que ser igual lá. Acabar com esse negócio que nós temos aí de SUS, né? Acabar com essa coisa, isso aí é para pobre, né? Isso aí não dá lucro para médico. O SUS é coisa para miserável, né? Médico ganha pouco no SUS. E montar um esquema aí como existe nos Estados Unidos, né? Que eu conheço um pouquinho, já ouvi falar um pouco, né? Onde os médicos são altamente mercenários, né? O sistema de saúde é caríssimo, né? Para você extrair o dente lá é a mesma coisa que custaria para você fazer um transplante do coração, né? E extremamente caro, né? Você tem que revezar para não cair nas mãos, né, dessa gente aí, porque senão você vai à falência, e vai à falência mesmo, tá? Então, sabe, juntando Lé com Cré, né, juntando aí algumas informações, né, que a gente vê aí, eu ando meio pessimista, viu? Eu ando, aliás, meio não, bastante pessimista, porque esse tem potencial para ser o pior governo da história desse país aqui. Mas vamos esperar começar, né? Conforme dizem aí os meus detratores, né, aí no Facebook, vamos esperar, você tem que esperar, porque vai dar certo, não sei o que, tal. Vamos ver. Eu torço para que eu esteja na minha esteja errado, né? Certo, no meu pessimismo, porque se eu estiver errado, aí vai dar tudo certo e maravilha, né? O povo brasileiro vai ter algum motivo aí para ter um pouco de alegria, né? E eu também, né? Porque as coisas estão difíceis para todo mundo, as coisas estão absolutamente, absurdamente caras, a briga, sabe? Não tem dinheiro, né? Não tem segurança, não tem saúde, não tem nada, realmente não tem, né? Agora, a grande parte disso, né? E o pior nisso tudo é que o nosso povo, ele foi boicotado desde 1822, mas mais gravemente nos últimos 35 anos. Nosso povo foi boicotado.
Nosso povo não tem conhecimento, não tem cultura, né? E isso foi feito propositalmente. É isso que eu lamento. Nosso povo foi colocado nessa condição, né, de uma forma absolutamente covarde, né? Porque num país onde não existe escola, não existe ensino de qualidade, mas você vê cesta básica sendo distribuída com antena digital para o camarada poder assistir televisão, é um absurdo, é lamentável. Grande abraço a todos, até a volta.